Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Masta Talks, o podcast que está aqui para te ajudar na sua transformação pessoal, trazendo inspirações com histórias relevantes. E hoje eu tenho um convidado mais do que especial aqui comigo, Gilberto Nunes Vasconcelos Júnior. 30 anos, casado, pai de 2 filhos, médico veterinário, pecuarista. Hoje o Júnior é conselheiro fiscal do Sindicato Rural de Itapajipe. Ele é uma referência regional na compra e venda de gado leiteiro, com foco em genética. Inclusive, ele foi reservado campeão no torneio leiteiro de Itapajipe. Júnior, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. E eu quero principalmente contar um pouquinho da nossa história junto, né? Eu tenho uma história de inspiração que foi baseada em você. Sim, é um prazer estar aqui, João, com você, contar um pouco da minha história, da nossa história que a gente construiu junto e falar para a galera sobre a gente. Isso aí. Eu queria que você já começasse, então, puxando uma história lá do passado, de como que você começou. Aquela história daquele menino custoso que dava trabalho para a mãe em casa. Qual que foi a solução que vocês acharam? Sua mãe braba demais ou seu menino custoso? Qual que foi a solução na época? Na época, novo demais, né? Muita energia, querendo muita coisa na vida, e querendo ir para fazenda, e minha mãe querendo que eu estudava, e eu não queria estudar, e ela me segurando. Aí eu falei, não, mãe, quero mudar para fazenda. Ela, não, você não vai. Eu falei, não, eu quero ir trabalhar, quero ter meu dinheiro. Aí eu saí de casa com 13 anos. 13 anos, saí de casa e contra a vontade dela, fui morar, na verdade, com meu primo, o início. Morei 3 meses com meu primo, aí minha avó me fez uma proposta de emprego. Falou, não, Júnior, eu quero que você vai trabalhar para mim e tal. E fez essa proposta. Eu aceitei. E fui morar sozinho, numa casa meio velha. Eu conheci a casinha, gente. Para quem entende do linguajar aí, a gente considera uma taperinha. A tapera. Era uma casinha muito simples. Não tinha laje, não tinha forro, não tinha nada. Dormia ele e os morcegos lá dentro, sozinho, com 13 para 14 anos. 13 para 14 anos. E aí, o que era a sua responsabilidade na fazenda? Na fazenda eu tirava leite, olhava gado, tomava conta das portas, galinha, porco, horta, tudo. Fazia tudo da fazenda, né? Você foi obrigado a amadurecer muito novo. Isso, eu sofri. Na verdade, no começo foi difícil. No começo, mas assim, como minha mãe era muito brava. Era melhor ficar na roça tirando leite. Parece que na roça era melhor, você tinha seu cantinho ali, então era mais fácil, né? Mas ainda ganhando um dinheirinho. Minha avó me deu muita oportunidade, me pagava na época bem, relativamente bem. E mesmo assim você estudava? Estudava, ia de ônibus. Eu saí de égua até na beira do asfalto? Dia que chovia, tinha que ir de égua. De moto não ia. Eu saí do conforto para ir pro desconforto, né? Mas é aí que tá onde a pessoa amadurece. É quando ela sai do conforto e entra numa zona de desconforto. Aí o amadurecimento aparece. Você pode falar, eu não sabia cozinhar, hoje eu acho que eu sei um pouquinho. Cozinha bem. Aprendi a fazer isso, aprendi tudo sozinho, tudo. Ali a necessidade. E aí você foi nessa jornada até quando ali? Eu fui nessa jornada, eu trabalhei para minha avó em torno aí até os 19 anos, trabalhando para ela. Teve um intermédio que eu parei, que eu machuquei, e trabalhei até os 19. Aí depois dos 19, que eu tinha um patrimônio, vendo todo mundo estudar e fazer. E esse patrimônio você juntou trabalhando com sua avó? Só para minha avó. Só para a gente não perder esse gancho aqui. Como que você adquiriu esse patrimônio, então, trabalhando para sua avó ali? Eu tinha oportunidade, né? Minha avó me pagava um salário livre. Eu não tinha despesa com nada. E eu tava vendo aquele dinheiro entrar todo mês e não sabia o que fazia. Aí eu falei, vou comprar gado. Fui comprando. Perguntei, vó, posso pôr gado? Ela, pode pôr o tanto de gado que você quiser. Aí fui comprando, pondo, comprava uma vaca, uma bezerra do meu primo. E fui comprando, e fui adquirindo patrimônio. Não tinha gasto, não tinha despesa com nada. Para ir para a escola, né, ia de moto ou de cavalo, para pegar o ônibus. Então não tinha despesa. E fui adquirindo patrimônio. Chegou num ponto que a minha avó, meu tio, na verdade era meu tio que tomava conta das coisas da minha avó. Aí os dois falou, não, Júnior, tá bom. Vai ficar maior que nós aqui, ué. Para por aqui. Aí eu adquiri. Inclusive foi nesse momento também que eu falo que às vezes as coisas... A gente acha que às vezes são coisas ruins que acontecem na nossa vida, mas que às vezes vêm para o nosso bem. Então você passou por um momento ali ruim, que foi esse choque de realidade que eles pediram para você poder, tipo assim, tirar seu gado, e foi no mesmo momento que todos os seus amigos, até mais novos que você, inclusive, estava indo para a faculdade, né?
E aí você teve essa vontade de fazer faculdade também. Como que foi essa questão aí de você pegar justamente nesse momento que eles queriam que você saísse da fazenda e você ao mesmo tempo poder enxergar essa oportunidade de fazer faculdade fora? Então, isso aí foi meio complicado, porque minha mãe era muito a favor de eu ir para a faculdade e meu pai contra. Meu pai, eu não tenho condições de bancar, não tenho condições de pagar nada, e eu queria medicina veterinária o tempo todo. Eu pensei em algum momento em agronomia, zootecnia, que era mais barato, mas o tempo todo medicina veterinária. Aí minha mãe ajudou bem nesse propósito e meu pai contra. Aí eu falei, não vou precisar do meu pai, não. Eu vou pegar meu patrimônio, reunir meu patrimônio e falei, não, dou conta de estudar. Aí aluguei uma fazenda perto da cidade e comecei a comprar umas vacas, gastando já o patrimônio e para estudar. Mudei para Uberaba, vendo os amigos tudo mudando, fazendo faculdade. Mudei para Uberaba e comecei a fazer faculdade. E minha mãe ficou tomando conta das coisas que eu adquiri lá. Aí a minha história com o Júnior entra daqui a pouco. Até então eu não conhecia o Júnior, não. O que eu sei já da história dele, só para ir puxando os assuntos aqui, é que eu lembro dele contar que quando ele alugou essa chácara que a mãe dele olhava, a mãe dele só, olhava para ele. Tinha que ter as pessoas, os funcionários, né? E na época, muito novo também, não tinha muita noção de como é que funciona essa questão de delegação de tarefas, de terceirização. Eu lembro que ele ficava fazendo igual a avó dele fez com ele, só contratando menino de 14, 15, 16 anos de idade, pondo trabalhar ali, menino queria, né? Lógico, aprender na roça, isso é muito comum, a turma molecada nova querer ganhar um dinheirinho também, querer fazer um extra ali, e ele punha só esse tipo de menino. E eu lembro até, inclusive, quando a gente ia pra lá, o tanto de raiva que ele passava, de pedir menino capinar o quintal, e o cara ia pra dormir debaixo da árvore e não fazia nada. É de jeito mesmo. No começo foi difícil. No começo eu arrumava só moleque, 15, 16 anos, mão de obra barata. Você falou, querendo aprender, mas passava muita raiva. Ia andar de moto, fazer graça, caía de moto, não ia trabalhar no outro dia. Não ia, minha mãe que tinha que fazer o serviço. E mesmo assim, você ainda conseguia se bancar em Uberaba. Isso, me bancava com recurso próprio. Aí, do início, o primeiro ano foi mais ou menos recurso próprio. Aí, a partir do segundo ano, meu pai começou a ver que eu ia estar lá mesmo, começou a dar uma ajuda. Mas... E aí foi onde ajudou também você não precisar gastar seu patrimônio e voltar a aumentar ele mais um pouco também. Ele começou a ajudar na fazenda da minha mãe também. E o Júnior, desde o começo da faculdade, ele não foi um aluno exemplar. Não. E aí é onde entra a minha história aqui, porque só pra gente já fazer o gancho. Então, a minha história, eu venho do agronegócio também, eu venho de uma família que mexia com o agronegócio também, e eu já gostava muito. E eu também resolvi fazer medicina veterinária. Eu comecei a fazer em Uberlândia, o Júnior começou a fazer em Uberaba. Em um ano de faculdade em Uberlândia, eu que era um péssimo aluno, eu tenho um número aí que eu gosto de falar, que é meu recorde, eu consegui bater 11 recuperações de 13 matérias no ensino médio. Então esse é um recorde que eu bati aí. Minha mãe, quando eu peguei 6 recuperações num ano, ela me deu presente, porque eu tinha evoluído. Então esse era o João Marcos de criança, era um menino que não estudava, que não dava certo, que foi expulso do inglês, que todo esporte que começava depois de 6 meses parava, eu não parava com nada. Só que no agro eu gostava demais, aquilo era minha paixão. Inclusive eu tive brigas com a minha mãe que eu queria mudar para a roça também. Só que minha mãe foi mais dura e não deixou. Então, e eu fui para medicina veterinária. Por quê? O que esse menino vai fazer? Se não é pôr ele para estudar, ele não estuda. Deixa ele... Aí, inclusive, um amigo meu pai indicou meu pai. Falou, põe ele na particular, não deixa ele nem experimentar fazer vestibular, porque senão ele vai enrolar e não vai fazer faculdade. Sai do colegial e já mete ele numa particular. Aí eu fui naquelas que você deixa o documento cair na porta ali, já te matricula, sabe? Comecei em Uberlândia. Aí fiz um ano. Só que nesses primeiros períodos ali de faculdade, cara, eu apaixonei pela faculdade. Por quê? Porque era o que eu gostava. Era bicho, era aprender tudo sobre os animais e não sei o que. Cara, eu gostei demais daquilo ali. E eu fui, incrivelmente, um dos melhores alunos nesses primeiros períodos aí. Inclusive, no final desse primeiro ano de faculdade, que foi o primeiro e segundo período, eu sentei para ter uma conversa com a minha mãe, que a gente viu que aquela faculdade não entregaria o que eu tava buscando, que era, realmente um bom estudo, um bom conhecimento. E foi quando a gente surgiu a oportunidade de eu ir para Uberaba. E Uberaba, que era a faculdade que o Júnior já estava fazendo, que ele tinha passado, uma das melhores faculdades da América Latina de medicina veterinária, inclusive, se eu não me engano, era o maior hospital na época que a gente fez. É o maior. Ainda é o maior hospital da América Latina de veterinária. Então, era uma referência. Inclusive, tem gente de fora que vem estudar. Ela é uma faculdade que praticamente quase ninguém de Uberaba faz, né? Nossos amigos era tudo de fora. Então, isso foi muito legal. Então, minha mãe me incentivou. Então, eu fui para Uberaba fazer faculdade.
e continuei nessa onda de melhor aluno. E aí eu conheci o Júnior, ele tava, inclusive eu lembro que hoje a gente conheceu ele pagando matéria que ele tinha tomado na recuperação ali. Ele tomou pau na matéria, a gente conheceu junto ali em bioquímica. Então a gente fez uma matéria junto, eu ainda era um bom aluno ali, terceiro, quarto, quinto período, um dos melhores alunos, caxias de professor, agendinha de bar do braço, presidente de um grupo de estudo, vice-presidente do outro, iniciação científica, estágio na fazenda, estágio fora, ralando igual um condenado ali, aprendendo tudo que tinha que aprender da veterinária. Comecei a andar mais com esse cara, porque eu consegui... a gente era para ser da mesma turma. Como eu fui pro Uberaba, eu fiquei uma turma antes, um período antes, para poder recuperar as matérias que era diferente. Eu teve período de eu fazer 9 matérias, enquanto vocês estavam fazendo 6, né? Acho que foi 2 ou 3 períodos fazendo 9 para eu poder alcançar a turma deles, que eu não queria formar antes, né? Queria formar na data certinha. E fui para a turma do Júnior. Acho que a gente começou a ficar na mesma turma no quarto período, se eu não me engano, mais certinho mesmo, de quarto para quinta ali. E foi quando eu comecei a fazer amizade com ele, porque a gente se conectou, a gente gostava muito já de mexer com gado e tal, eu estava ajudando na fazenda do meu avô nesse meio tempo também, incentivando a melhorar, buscar desenvolvimento na fazenda. E eu comecei a enxergar que eu falo muito sobre isso, né? Você sempre tem que ter muito claro onde você quer chegar. E isso eu já tinha desde muito novo. Eu tinha muito claro onde eu queria chegar, que eu queria ter uma vida próspera, que eu queria construir uma família forte, que eu queria dar muito conforto para minha família, que eu queria viver uma vida livre. E eu comecei a ver a vida dos veterinários que eu fazia estágio e dos professores que eu tinha como referência. Os caras não andavam em carros bons, os caras não moravam em lugares bons, não desfrutavam de uma vida que eu gostaria de desfrutar. E eu comecei a ver, cara, não é o tipo de vida que eu quero. Eu estou indo para o caminho errado. O que eu preciso fazer? Mudar de rota. E eu comecei a ver o Júnior. Não estudava muito, estava curtindo a vida no Uberaba, mas sem exagero, né? Com muita responsabilidade, mas curtia muito. Eu também curtia, não posso falar que não. Nós fez muita bagunça boa, muita farra boa na faculdade ali. E eu comecei a ficar amigo do Júnior e falei, velho, esse cara tá sendo empresário, ele se banca aqui na faculdade com o patrimônio dele lá, ele tá melhorando, ele tá desenvolvendo, ele tá comprando gado, ele tá crescendo. Falei, não tem um trem errado. E ele começou a bater em mim. Aí você lembra os primeiros conselhos que você começou a me falar? João, não é possível que você não pode... Tem tudo nas mãos e não tá aproveitando. Tem que aproveitar mais disso aí. No caso que ele fala, aproveitar, minha avó tinha área, meu avô tinha área, igual a família dele também tinha área, a minha família também tinha área. E ele falou, João, você não tá aproveitando, você não tirou inscrição rural até hoje. Moço, tira inscrição rural, você consegue tirar um crédito, compra uns bezerros, começa a mexer. Eu falei, eu vou ter que fazer. E foi. Então eu gosto muito de contar essa história, que o Júnior foi a minha primeira inspiração de fazer negócio de fato. Apesar da minha família inteira ser uma inspiração para mim, mas o santo de casa ele não faz milagre. Então eu vi nele um potencial. O cara muito próximo à idade, vivendo a mesma realidade que eu, ele vem no mesmo histórico que eu de gostar de fazenda, da família mexer com fazenda. Por que eu não estou aproveitando as oportunidades que ele está aproveitando? Eu preciso dar um jeito de aproveitar essa oportunidade. E aí, com esse incentivo do Júnior, nós começamos, né? Aí eu peguei a fazenda da minha avó, que eu arrendei a fazenda da minha avó. Na verdade, eu peguei de usufruto, que a fazenda dela estava abandonada, tinha uns 20 anos de abandono. Então, eu entrei com máquina desmatando, arrumando cerca, fazendo curral. Nós trabalhou, hein? Nossa, nós fazíamos mutirão, né? Fez cerca no meio do mato. Aí a gente fazia assim, ó. Pode contar aí essa história, que a gente, um fim de semana, uma ida na sua fazenda, outra ida na minha, nós foi revezando serviço e nós levava a turma inteira da veterinária para trabalhar de graça. Nós chamamos amigo nosso hoje para ir para casa nossa, falou assim, mas não vai trabalhar não, né? Nós tirou o cor de muita gente ali, hein? Tomou trauma. Mas nós temos uma visão estratégica, né? A gente tem que elogiar. Então, eu e o Júnior falamos assim, vamos levar os meninos, tudo do novo, de faculdade, energia. Muita energia. Não sabe o que faz aquela energia? Vamos pôr essa turma pra fazer cerca? Nós dá carne pra eles e frango, meu amigo. E nós vamos fazer cerca com força. Carne e cerveja, eles trabalhavam satisfeitos. Depois que eles vinham, nossa, mas trabalhei demais. Aí o fim de semana de descansar tinha trabalhado. Teve um fim de semana, nós fez quantos quilômetros de cerca lá na sua área lá, que era aquele areião bom de furar ali, ó? Naquela época, lembro, foi os amigos tudo, foi mais ou menos 1000 metros de cerca que nós fez. Ou mais, né? Furou os esticadores e passou o arame. Passou o arame, fez tudo. Só de mão de obra barata. Então, esse foi o nosso começo, né? E aí eu e o Júnior chegamos tendo negócio juntos também. Mas o que é legal contar aqui é essa questão dessa mudança de rota, que a gente precisa fazer às vezes, né? Então eu de melhor aluno passei para ser um dos piores alunos. O professor chamava atenção nosso o tempo inteiro, eu e o Júnior sentava lá no fundo, só conversando fiado, já falando de negócio, jogando Ludo Star, você lembra? Jogando joguinho e conversando de negócio. E aí,
que é? Pensando lá na frente. Pensando lá na frente. E aí a gente só colava, né? Só colava nas provas. Eu lembro do Júnior, ele imprimia os slides. Ele nem gastava tempo para fazer cola. Ele imprimia os slides do professor, tudo ali, ó. Ele levava um livrinho de slide pequenininho assim. Um lembrete só, né? Presença, nós ia só o que precisava. O resto nós tava já agarrado trabalhando. E esse foi o nosso começo ali como primeiro negócio mesmo, né? O Júnior começou antes e eu comecei um pouco depois. E trabalhamos, hein? Nossa. Trabalhamos demais. Muito mesmo, muito. E fizemos uma amizade muito forte. Hoje a gente é muito amigo. Que mais que você pode contar dessas histórias nossas aí? Às vezes depois de formado também. Enfim, o que você quer trazer pra gente aqui nesse meio aqui, ainda da história, da parte da história aqui? Agora, de lembrar agora, sim... Tá, mas de ensinamento então, o que você traz de ensinamento para quem está ouvindo aqui? Então a pessoa que está ouvindo, às vezes ele também vem desse agro, que é um lugar às vezes que a gente tem muita dificuldade de ter uma visão estratégica, porque a maioria ainda vem de tradições muito antigas, de muitas regrinhas, de muita coisa ali, de muita ignorância, que é a falta de conhecimento. O que você traz para essas pessoas? O que a faculdade te ajudou nesse meio, mesmo você não sendo o melhor aluno? Não, a faculdade me trouxe... um conhecimento, né? Que eu não posso, que foi bom para mim também. Me trouxe amigos, que através desses amigos apareceu várias oportunidades, como você também. E me ensinou também a aproveitar as oportunidades que a vida te dá. Eu já aproveitava, mas não tinha essa visão, igual você falou, talvez não tinha o conhecimento para aproveitar mais. Hoje eu tenho um pouco mais de conhecimento que talvez eu poderia aproveitar as oportunidades melhor. Porque você pegou isso. E não só dentro da faculdade, né? Eu acho que morar fora de casa também, o amadurecimento que a gente tem, a responsabilidade que tem, igual você que tinha que administrar as contas, tinha que administrar seu dinheiro, isso traz uma aceleração de maturidade muito acima da média. Então hoje muitas pessoas veem o Júnior como referência, me veem como referência, e falam, por que esses caras estão tão na frente pela idade deles? Mas é porque a gente, desde lá atrás, a gente buscou formas de nos amadurecer mais rápido, de buscar mais responsabilidade, de não ter medo de desafio. Quantos leilão nós ia, não tinha dinheiro e dava um jeito de comprar o gado ali na hora? Saía da faculdade, ia pro leilão para comprar gado. E comprava, e no dia tinha que desembarcar e voltava para pegar presença, no dia tinha que ir lá para poder vacinar e soltar esse gado e marcar. E rolo, hein? Você tá doido. Mexeu com muita coisa. Agora, Júnior, fala pra gente... Como que você saiu da questão só de tirar leite? Você era produtor de leite, você estava tirando leite ali, já tinha um pouquinho de movimento do gado de corte também, mas você sempre gostou mais dessa questão do leite. E aí você enxergou uma oportunidade depois de formado de virar uma referência nessa questão de gado leiteiro, né? Que hoje você é uma referência de venda de gado na região. Como que foi essa visão? Como começou isso aí? Essa oportunidade que você viu e soube aproveitar, então, né? assim, aconteceu recém-formado. Eu formei, apareceu uma oportunidade de eu comprar um gado. O cara, não, me compra, eu quero parar com isso, não tô querendo mexer mais. Falei, não, te compro. A gente tinha um nome, né? Então, você me dá prazo? Dou. Então, ali você tinha que meter o pau. Não, a partir da hora que você fechou o negócio... Nossa, eu já trabalhei com prazo também, hein? Você tem que correr atrás. E eu comprei essas vacas desse cara. Comprei por, vamos supor, por 5 e deu um lucro até bom. Eu acho que na época foi 27 vacas, um curral fechado. Deu um lucro até bom. Eu percebi que aquilo podia ser um caminho para mim crescer. Falei, nossa, isso aqui é muito bom. Comprei no prazo, não gastei dinheiro, vendi, paguei o cara e sobrei com dinheiro para me comprar mais. E aí fui. Aí a gente você tinha quantas cabeças de gado você tinha nesse comecinho seu ali, recém-formado? Ah, não, tinha pouquinho. Devia ter umas 30 cabeças, 40 cabeças, que eu tinha acabado com meu patrimônio, quase. E no seu auge agora, você chegou a quantas nesse movimento? Hoje, de minha com parceria, deve ter umas 400 cabeças. E isso em 5 anos? 5 anos. Então você multiplicou por 10 em 5 anos. E continua aí, pode falar mais dessa parte. Então, aí eu enxerguei a oportunidade de fazer uns negócios. E fui. Comprava até... A gente teve uma parceria, comprava no Vilha Fora, você comprou lá, e comecei a trazer e vender, e foi dando um lucro até bom. E fui enxergando as oportunidades. Não, vou mexer com isso. E como que você fez para virar referência na região ali, das pessoas te achar e te ver como referência? Fazendo bons negócios. Por exemplo, você vai concordar comigo. Você vai lá, compra uma vaca, fica satisfeito, e produtor de leite é assim, ele sempre tem que repor o gado dele.
Ainda mais lá na minha região, e eles não fazem genética, é por isso que a gente estamos fazendo. Eles sempre tem que repor. Uma vaca morreu, ele tem que repor. Uma vaca ficou velha, parou de dar leite, perdeu o peito, ele tem que repor. E a gente começou a ter trocava, pegava a vaca gorda dele, vendia a vaca boa, novilha, e começou a servir esses caras fazendo bons negócios. Você dava condição de pagamento pro cara, né? Igual no caso, você pegava às vezes alguma coisa no negócio, fazia o tal do catira ali, né? Movimentava nesse sentido e entregava um material de qualidade. Então, o que a gente pode trazer aqui é que a questão da honestidade e você sempre jogar um jogo limpo, né? Que no meio do agronegócio, principalmente se a gente for falar de catireiro, tem uma fama ruim, se a gente for parar a pensar. Então, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque a gente tem que zelar do nome em todos os momentos, né? Isso. Então, acho que o principal é zelar do nome. Aí, realmente, mesmo assim, zelando o nome, acontece de, às vezes, um negócio dar errado, alguma coisinha ali, a pessoa não ficar satisfeita. O que você tem feito nesses casos? Não, acontece demais. Alguns casos a gente dá conta de resolver. O cara até... Eu acho que hoje eu não vou saber de cabeça o número exato, mas... tem clientes que deu problema, a gente resolveu, ele voltou para comprar mais. Mas tem problema que acontece, talvez algumas pessoas do agro aí vai saber, que uma novilha, por exemplo, uma novilha ela pare de 3 tetos. Porque tem a chance dela parir com um peito a menos, um teto a menos, 2, 3, e novilha você não tem garantia, novilha você não sabe o que é a produção dela. Nada. Aí alguns clientes que não têm essa sabedoria, essa noção pode achar ruim. E acontece de achar ruim. Se não agrada a todo mundo, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Então a gente acha ruim. Por quê? Porque se a gente for fazer isso para todos, aí fica complicado. Aí não, por exemplo, uma vaca que a gente compra com garantia de 4 tetos e vende com garantia, já aconteceu. Ô, Júnior, liga para mim e fala, pariu de 3 tetos. Não, pode mandar para trás, você quer ficar com ela. Aconteceu. Não, eu quero ficar com ela, a vaca é muito boa. Você tira quanto? Não, tira X para você. Não, beleza, pode ser, vou ficar com ela. Não, Júnior, eu quero trocar. O cara vai lá em casa, troca, escolhe outra. É assim, a maioria fica satisfeito, mas acontece tudo. Faz parte do jogo, negócio é negócio. Infelizmente acontece. E outra coisa que eu vejo que você é uma referência, inclusive até para mim, para eu ter entrado nesse meio também, é a questão do como você é conectado com Deus também, né? Isso é algo também que é muito forte para você. O que você traz isso hoje que te ajuda nos negócios, essa conexão com Deus aí? Então, eu tenho uma fé muito grande. Então, essa conexão, Deus fala comigo. Às vezes eu entendo muito bem, às vezes eu não entendo. Mas ele fala, todo negócio que eu vou fazer, eu peço, oro para dar certo. E se for da vontade dele que dê certo, se não for da vontade dele que não dê certo. E eu sinto isso. Eu sinto, Deus fala comigo, fala, não vai. Não vai que vai dar B.O. Não adianta teimar. Deus fala, não, pode ir sossegado. Eu vou e dá bom, dá muito bom. Você tem essa sensibilidade hoje. Tem. E como você adquiriu essa sensibilidade? Se eu te falar a verdade, foi com o tempo. E orando, pedindo a Deus. Mas porque você buscou. Isso, buscando a Deus. Não, se vocês achar um cabeludo na rua, perguntar por que o cabelo dele tá grande, é porque ele não foi no cabeleireiro. Então, você tem que buscar a Deus, você tem que ter conhecimento, ler a Bíblia. Tem muita coisa que tá na Bíblia que você pega aquilo para a vida. Então, essa conectividade com Deus, para mim, é a melhor parte. E hoje a sua questão com a sua família, que você também, inclusive até entre o seu ciclo ali, você é uma referência em questão de cuidar bem da sua família, né? Como que é essa questão hoje para você também, da família ali? E como que é a relação da sua família com o seu negócio? Porque tirador de leite, como se diz, né? A maioria sabe como é que é a vida, né? Atrapalha um pouco, assim, falar a verdade, atrapalha, porque eu não tenho tempo. A mão de obra hoje está muito difícil e eu não tenho muito tempo para minha esposa e filhos. Mas, assim, ao longo do tempo, a gente vai vendo que isso é necessário. Então, às vezes, eu tiro um final de semana, igual esse final de semana eu tirei, para passear com a minha família, a gente passou aqui para visitar vocês. Então, de vez em quando, dá para fazer isso. Mas, no dia a dia, o contato com a família, eu saio cedo, chego de noite. Então, eu tenho que melhorar isso, tenho que melhorar essa conectividade. Até minha esposa cobra muito. Mas, assim, é igual buscar a Deus. Você tem que buscar a melhora, buscar melhorar. Mas sempre tem como. Sempre tem como. Tem solução para tudo. Nós vamos resolver esse caso aí, ó. Então, Júnior, para você poder deixar um recado final aqui, para quem às vezes tem gente aqui que está na faculdade, lê, às vezes ainda está sendo caxias igual eu estava, estudando muito, ou às vezes o cara que está mexendo com leite, o cara que quer se desenvolver,
Que recado você dá para essa pessoa hoje que está buscando se desenvolver, que quer ir para o próximo nível? O que você fala para essa pessoa que quer ir para o próximo nível? O que você fez de principal desse resumo para você conseguir cada dia ir subindo os degraus da escada da vida ali em relação à prosperidade? Que recado você passa para... Eu não sei se eu abracei todas, mas eu tentei abraçar todas as oportunidades que eu tive. Todas. Às vezes umas foi ruim, mas você nunca erra. Você ou aprende... Ou você ganha ou você aprende. Você nunca perde. Você nunca perde. Então, eu falo isso. Se a pessoa tem uma oportunidade, talvez ela olhe ao redor dela. Ah, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Tem. Você tem. Todo mundo tem as mesmas oportunidades. Uns têm um pouquinho a mais, outros um pouquinho a menos, mas são aquelas oportunidades. Então, abraça a oportunidade que está ali. Talvez a pessoa, eu quero ir para a faculdade, não tem como. Tem, dá seu jeito que tem. Porque a faculdade para mim foi muito bom. Se eu falar que foi ruim, não estou mentindo, foi boa. E dentro do agronegócio, para a pessoa que já está ali e ela quer ir para o próximo nível no agronegócio também? Você fala cara que às vezes o tirador de leite, o cara que está ali no início, o veterinário que formou e que não está conseguindo, às vezes, pelo menos ser dono do próprio negócio, comprar fazenda igual você comprou. A gente não falou isso no início, né? O Júnior também tem fazenda, o Júnior comprou fazenda, comprou terra. Então, assim, o Júnior está melhorando cada dia mais de vida. E é médico veterinário de formação. Então, às vezes, pode ter muitos médicos veterinários de formação assistindo a gente também e ele quer saber, cara, como é que eu compro fazenda, como é que eu tenho esse tanto de gado que você tem, como é que eu dou esse próximo passo também. Então, esse tanto de gado e compra de fazenda, eu fiz uma alavancagem financeira. Fui em bancos, peguei dinheiro e com a ajuda da minha avó, das terras da minha avó, e aproveitei as oportunidades. Até essa terra que eu comprei é uma história bem, assim, não sei se dá para contar aqui, mas eu vou resumir ela muito, muito rápido. A alavancagem financeira também foi no começo o Júnior que me incentivou a alavancar financeiramente a primeira vez. E de lá para cá, para mim, é um dos meus maiores potencializadores de crescimento é a alavancagem financeira, que é você aprender a trabalhar com o dinheiro dos outros, sendo de banco, sendo de terceiro, sendo no prazo, sendo da loja que está te vendendo o material de construção ou a ração do gado. As vacas que eu comprei no prazo e ganhei dinheiro sem gastar dinheiro. Financeira. Então, é um dos potencializadores de crescimento. Então, conta essa história aí da compra da terra. A compra da terra eu vou resumir, mas é uma história até bacana. Eu tinha esse arrendamento que eu arrendei quando eu fui para a faculdade. E um arrendamento muito bom, muito perto da cidade, muito bom mesmo, localizado. Tinha uma casa até relativamente igual a que eu morava, não é boa, mas também não é ruim. Tinha um curral. E o cara, a terra dele era de arrendar. Ele falou para mim, não, isso é de arrendar. E eu reformei ela tudo, melhorei tudo. E o cara falou, não, agora eu quero a terra. Falei, vixe Maria, não, eu quero a terra. Falei, agora eu vou parar de mexer com isso. Arrendei outra. Mais longe, logística muito ruim. E meu vizinho, que eu arrendava a terra dele, eu falei, chama Cosmo. Cosmo, me vende um alqueiro aqui, para mim só fazer uma casinha e um curral para me ter o lugar de eu tirar leite. Aí arrendar, eu arrendo dos vizinhos de algum lugar. Não rendo não. E foi isso, né? Venceu o arrendamento com o cara, ia vencer 3 meses, faltava para vencer. E eu falei para ele, Cosmo, me vende. Não. Coincidentemente, que eu falo que Deus que guia tudo e faz as coisas se encaixarem, que eu falo que a fé é essencial, e as coisas ruins que acontecem não é ruim, é boa, que vem para as boas. O vizinho da cunhada dele morreu. E ele queria já comprar uma casa perto da cunhada dele, porque essa cunhada dele tinha alguns problemas de saúde e tal. E ele falou, Júnior, eu vou vender a terra, mas eu vendo só 2 alqueiros. Não, eu não tenho dinheiro para comprar 2 alqueiros. Aí foi onde que eu fiz a alavancagem financeira. Eu dei uma resumida no gato e tirei um pouco de dinheiro no banco. Mas isso aí, para trás, aí tem muita história. E deu certo de eu comprar essa terra. Comprei, fiz uma estrutura gigantesca para leite, pertinho da cidade, bem localizada. E ele me deu prazo de tirar o dinheiro do banco, de vender gado, e ele comprou essa casa. Então as coisas foi tudo se encaixando. Se o cara não me pede a terra de arrendado lá que eu tinha, eu nunca tinha comprado essa terra. Então as coisas mas que não é mais que vem para bens. Sim, é uma porta que fecha para abrir uma janela, a janela que fecha que está abrindo uma porta. Você só aproveitar as oportunidades. Porque se eu não vou atrás dele também para comprar, esse cara ele não vende terra
peça nenhuma. Ele só adquire. Aí apareceu essa oportunidade dele comprar essa caixa. Não, Júnior, eu vou te vender meus 2 E tem outra coisa também que eu falo muito, que é o seguinte, ele não venderia essa terra para outro, ele vendeu porque era para você. Isso. E por que ele vendeu para você? Porque o Júnior é muito bom em conectar com as pessoas. Isso. Então o Júnior é uma pessoa que tem uma facilidade muito grande em fazer amizade, em agradar as pessoas, em de fato... literalmente agradar a ponto do cara gostar dele e dar prazo para ele, fazer negócio com ele, pela essa questão do quão o Júnior é carismático, do quão o Júnior consegue fazer essa conexão e conectar com as pessoas. Porque ele teria, às vezes, não comprado a casa, ou ele teria achado outro jeito de comprar e não teria vendido a terra. Vendeu foi porque era para você. Vendeu. Mas é isso. É isso aí. Top, bom demais ter você aqui. Foi um prazer a gente poder conversar aqui, passar um pouquinho dessas histórias, relembrar essas histórias, contar um pouquinho pro pessoal aqui. Acho que a gente for contar tudo também, não dá tempo, não. Outro dia a gente volta e conta mais história. Contar história é bom também. Então foi muito bom ter você aqui. Te agradeço bastante. A gente pode despedir do pessoal aí, falar como te acha nas redes sociais. Pessoal, obrigado. Obrigado, João, pelo convite. Foi muito bom trocar essa ideia com você hoje. E nas redes sociais, @Júnior Nunes Vasconcelos. No Instagram, adiciona lá. Eu posto alguns conteúdos, algum de gado, de dia a dia, de fazenda. Vocês vão gostar. Isso aí. Então é isso aí. Muito obrigado, Júnior. Até mais. Até mais.